Estamos online? Uhum. Estamos online. Pessoal, bom dia, muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso call matinal nesse dia 6. Hoje é o primeiro dia aí que entra em vigor as tarifas do governo Trump, né? Com as exceções que foram colocadas aí já no último minuto, né? Ao longo da semana passada, várias exceções que foram tidas como um alívio, né? Entre elas, estamos falando aí de celulose bem relevantes, inclusive para a Suzano, que a gente vai comentar o resultado hoje, e aviões, né, Embraer, que teve uma alta relevante aí quando a gente teve o anúncio da notícia, né? Então hoje a gente vai ter o, o início, né, das tarifas. Então ainda não tivemos nenhuma outra renegociação por parte do governo, que vem ainda mais se distanciando do governo Trump. E a perspectiva é de que isso aí a gente tem uma continuidade, pelo menos para os próximos meses, né, desses patamares de tarifa. Vamos entender o impacto disso na Bolsa ao longo do futuro próximo. Estamos em divulgação de resultado, né? Temporada de resultado, bem no meio da temporada de resultado, com uma quantidade grande de resultados divulgados. Eu trouxe até uma colinha aqui para eu não deixar de comentar. Tivemos várias empresas relevantes, tanto das nossas carteiras, quanto de calls aí de curto prazo, divulgando resultado ao longo da madrugada de ontem para hoje. Vamos começar comentando a Suzano. Suzano que teve resultado bastante bom, né? Apesar do patamar muito baixo de preço de celulose. Tivemos preço de celulose aí na casa dos US$ 555, que é uma queda de 21% na comparação anual. O que salvou a Suzano foi mesmo o patamar de dólar, que deu uma pequena alta em relação ao que vinha sendo praticado no segundo TRI de 24. E com isso a Suzano fechou o trimestre, além da componente de preço, né, impactando para baixo, a componente de dólar impactando para cima, tivemos também a componente de volume impactando para cima, né? Então a Suzano que está numa toada aí de investimento muito grande, com entrada de capacidade relevante, né, ao longo dos últimos trimestres. A gente teve uma Suzano colocando um volume de produção de 3,3 toneladas, 3,3 toneladas, que dá um equivalente a 28% de alta em relação a o segundo TRI de 24, né? Então, um aumento de volume relevante. E aí, mesmo com a queda no preço da celulose, a companhia conseguiu oferir os seus 13,3 bilhões de reais de receita, que equivale a 16% de alta na comparação anual. Então, o volume subiu quase 30%. Evidentemente, com a queda de preço, a gente teve uma receita aumentando, mas um pouco menos, em proporção menor aí do volume. Já em termos de EBITDA, né? A Suzano teve um controle de custo bem relevante, uma melhora aí no custo caixa da operação, e com isso, em termos de EBITDA, a companhia conseguiu ficar mais ou menos em linha com o que foi praticado ao longo do segundo TRI de 24. Estamos falando aí de 6 bilhões de reais, uma queda de 3% na comparação anual, e um lucro líquido de 5 bilhões de reais, que contrasta com um prejuízo de 4 bi no segundo TRI. Agora, esse lucro líquido, evidentemente, muito puxado pelo resultado financeiro, né? A Suzano tem uma dívida em dólar relevante, e quando a gente tem movimentação no dólar, isso aí afeta o nocional inteiro da dívida, né? Estamos falando de mais de 70 bilhões de reais em dívidas. Então, muito relevante mesmo. Então, esse lucro líquido realmente não é representativo do desempenho operacional financeiro da companhia. A gente prefere muito mais olhar EBITDA, né? E o EBITDA realmente veio com um patamar em linha com o ano anterior, mesmo com o preço da celulose 20% abaixo. Então, a gente gostou do resultado, tá? Um resultado neutro, mas a gente vê com bons olhos, né? O aumento da capacidade entrando aí no balanço. Essa tarifaço do governo Trump vai dar uma arrefecida, né? Tem tudo para dar uma arrefecida um pouco maior na demanda, né? Por soft commodity, demanda por celulose especificamente. Então, é possível que a gente tenha a continuidade desse patamar de US$ 555 aí por tonelada de celulose. A Suzano já vinha numa toada de emplacar aumentos de preço graduais, né? Foram emplacados 3 aumentos de US$ 30 ao longo dos últimos 18 meses, mas essa tendência se reverte com o advento aí da tarifa do Trump, que esfria o mercado, né? E realmente traz um arrefecimento. Então, é um tropeço, né? Mas a gente gosta muito de Suzano, né? Inclusive foi a nossa melhor performance na carteira ao longo do mês de julho, porque o mês foi muito ruim para a Bolsa e as ações defensivas, evidentemente, performaram melhor. Então, desempenha um papel bem relevante, bem defensivo na carteira, e é uma ação muito boa para fazer venda coberta. Afinal de contas, a perspectiva de preço é de lado mesmo para os próximos trimestres.
Gente, eu vou comentar agora de Eletrobras, que é outro papel que está na nossa carteira, dividendos. Eletrobras, a gente teve resultado bom, né? Do ponto de vista operacional, bom. Operacional financeiro, tivemos uma receita líquida aí de 10 bilhões de reais, um aumento de 21% na comparação anual com o EBITDA. O EBITDA aqui realmente foi impactado pela questão da remensuração regulatória das linhas de transmissão. Então a gente teve um não recorrente, né? Um evento não recorrente que teve uma componente negativa na despesa operacional de 3,4 bilhão de reais, então bem relevante, né? O EBITDA aqui foi de 4,4 bilhões de reais no segundo tri do ano anterior. Agora é publicado um EBITDA contábil de 1,3 bilhão de reais e um ajustado de 5,5 bilhão. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse não recorrente, esse efeito não recorrente, realmente dominou o resultado da Eletrobras ao longo desse trimestre. Além disso, tivemos um lucro líquido que na realidade foi um prejuízo de 1,3 bilhão, então também impactado por esse efeito não recorrente, contrastando com 1,7 bi no segundo tri de 24. Então a gente vê que a diferença entre os dois aqui dá praticamente os 3,4 bilhões de prejuízo, né? Ajustando aí pelo imposto de renda, que com certeza fez uma componente relevante. Então o não recorrente realmente foi muito dominante no que a gente fala em relação a EBITDA para baixo no balanço. Mas o desempenho operacional financeiro foi super em linha com o que a gente esperava. A companhia divulgou dividendos, então isso aqui é relevante, dividendo de R$ 1,93 por ação PN, né, a preferencial, que é a ELET 6, e na ELET 3, que é a ação ordinária, os dividendos foram de R$ 1,75 por ação, utilizando reserva de lucro, afinal de contas, com prejuízo você não tem a margem para pagar dividendo, mas já havia reserva de lucro no patrimônio líquido. Então, bem relevante. A gente acredita que o líquido de todas essas componentes que foram faladas aqui é positivo, o dividendo realmente costuma fazer sucesso com o mercado e é um patamar de dividendo bem relevante, né? Então, acreditamos que a Eletrobras tem tudo para subir um pouquinho ao longo do pregão de hoje. Falando agora de Hypera. Hypera, que é uma companhia farmacêutica. A Hypera tem passado aí os últimos trimestres, agora acabou de encerrar um procedimento relevante de reorganização da sua parte operacional, especificamente parte financeira que envolve capital de giro, né? Então, estamos falando aqui do prazo médio de recebimento, que a companhia desceu de 116 dias para 60 dias, ou seja, passou para praticamente a metade, né? O prazo de recebimento, então está vendendo com prazos menores para os seus clientes. Isso aí impactou o resultado do primeiro tri e tal. A gente teve redução na receita e tivemos redução no volume também no segundo tri, com a receita líquida aí na casa de 2,2 bilhão de reais, 1,6% de queda. Só que as vendas, né, não acompanharam essa queda exatamente por causa desse mismatch aí ocorrendo devido à reorganização que a gente mencionou aqui. Então a gente teve venda, né, o sell-in, as vendas para as farmacêuticas ficaram na casa de 8% de alta na comparação anual, um desempenho bastante robusto, né? Então, com a Hypera encerrando esse procedimento de reorganização, a gente acredita que o mercado deve ver, por mais que a gente tenha tido números inferiores em relação ao segundo TRI de 24, a gente acredita que o mercado vai ver com bons olhos, né? O consenso já era um consenso bem ruim. A gente observou aí um EBITDA em linha, né, com a queda de 4% na comparação anual, um EBITDA de 724 milhões de reais, com um lucro líquido de 425 milhões de reais. Então, Hypera com resultado, a gente observa aí um resultado um pouco acima do que foi colocado pelo consenso de mercado, resultado abaixo do segundo TRI de 24, mas o encerramento desse ciclo aí de reajuste operacional em termos de capital de giro para a companhia seguir com a sua operação normalizada. Então, um ponto positivo para a Hypera. Falando agora de Redditor. Redditor, a gente já teve um resultado bem mais interessante, né? A Redditor que teve, em termos de volume, tivemos um aumento de 10% aí nos leites, com a Redditor ficando na casa dos 13.100 leites ao longo do segundo TRI de 25, né? Então, um aumento de 10% na comparação com o segundo TRI de 24. Então, o Redditor que continua com um crescimento bem relevante aí das suas atividades. Uma receita líquida de 14 bi, alta de 11% na comparação anual, então acompanhando o aumento aí da oferta de leites, a gente teve um EBITDA muito relevante de 2,4 bilhões de reais, uma alta de 18% na comparação anual, ou seja, a Redditor sendo bem sucedida em emplacar aumento de margem
com redução de custo e redução de despesa, né? E com isso a gente teve também um lucro líquido aumentar, acompanhando essa tendência em um lucro líquido de 1,1 bilhão de reais. Então, um resultado bom para a Redditor que segue em crescimento operacional e melhora financeira, tá? Em paralelo. O setor de saúde passou por um momento delicado ali em 21, 22, com aumento de sinistralidade, né? Especialmente relevante para a Redditor, que tem uma seguradora, a Sul América é parte da operação da Redditor. Então, a gente teve melhora na sinistralidade ao longo desse segundo TRI de 25, né, que foi uma componente relevante para a lucratividade da Sul América. Parte de ocupação também veio bem interessante. Então, assim, a Redditor teve um resultado bem sólido, bem robusto. E acreditamos que deve refletir aí com uma pequena alta ao longo do pregão de hoje. E, para finalizar, tivemos a Brava, que é uma companhia que também a gente estava bem animado aí para curtíssimo prazo. É a Brava que teve uma produção muito alta, né? A gente está observando o ramp-up de Atlanta, né? Atlanta que é o campo da Enalta, lembrando que a Brava é resultante da fusão da Enalta com a 3R, e a Enalta está desde os últimos 4, 5 anos apostando aí na aquisição de uma nova FPSO, né? Um navio de extração de petróleo para ser utilizado no campo de Atlanta, para aumentar a produção de Atlanta, que até então era de 10 mil barris diários. A Atlanta já está quase nos 40 mil barris diários, então, assim, performance muito boa. E com isso, a produção da Brava total ficou na casa de 86 mil barris diários consolidados, né, falando de todos os campos. Ao longo do segundo trimestre, uma alta de 44% na comparação anual. Isso aí majoritariamente em função da melhora no campo de Atlanta mesmo. Assim. Então, a companhia tem tudo para rampar aí até o final do ano para patamar de 50 mil barris diários em Atlanta, então chegando aí a 100 mil, que é mais ou menos o que a Prio faz hoje, só que com valuation, né, quase 4 vezes mais alto. Então a gente está bem otimista aí em relação à Brava. Tivemos vários soluços ao longo do caminho, né, tanto em parte societária, com muito ruído, quanto com endividamento elevado, mas a companhia está realmente se alinhando e a gente está bem otimista, inclusive temos um call em aberto de Brava, né? Na verdade, de compra de Junior Oils, que para nós aqui seria Brava, e a 3R fazendo um hedge aí com short de petróleo, que na nossa possibilidade aqui seria um short na BDR de ExxonMobil, né? XXO84, que seria o nosso veículo para fazer o nosso hedge de petróleo aqui para o varejo, para o investidor pessoa física. Então, o long short que até o momento está rendendo 8%, né? A gente está falando aí long short que a gente abriu no início do mês de julho. E a gente tem um target aí de 15, 20% para essa operação ao longo dos próximos 2, 3 meses. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, Brava teve uma receita líquida de 3,1 bilhão de reais em linha com o segundo TRI de 24. Por quê? Porque a gente teve queda no preço do petróleo. Então, evidentemente que mesmo com o aumento de volume, a companhia ficou com uma receita mais ou menos em linha. Tivemos um EBITDA de 1,3 bilhão de reais, 28% de alta na comparação anual. Então, reflete o quê? Reflete a melhora no custo por unidade, né, que a companhia auferiu ao conseguir rampar a planta, né? Afinal de contas, você paga o custo fixo e quanto mais você produz com aquele custo fixo, menor o custo unitário fica. Então, isso aí foi o que aconteceu e permitiu a companhia melhorar bastante a sua margem operacional, sua margem de geração de caixa e margem EBITDA. Com isso, a Brava terminou o trimestre com 1 bilhão de reais de lucro líquido, que contrasta com 580 milhões de reais de prejuízo que a companhia oferiu no segundo TRI de 24. Então, uma conta muito de padeiro aqui, né? A gente mesmo com esse petróleo, que hoje está na casa dos 70, mas na época que esse resultado aqui foi auferido, no segundo TRI de 24, o petróleo estava alguma coisa entre 60 e 65 dólares o barril, que não é um patamar alto, né? É um patamar bem normal. A Brava atingindo aí um lucro líquido de 1 bilhão de reais no trimestre. Isso aí anualizado daria 4 bilhões de reais para uma companhia que está negociando a alguma coisa entre 9 e 10 bilhões de reais. Então, um preço-lucro de mais ou menos 2,5 vezes, 3 vezes, um múltiplo bem vantajoso, né? Então, a gente aqui gosta bastante do papel, preferimos se expor a Junior Oils em geral, né? Então, diversificando um pouco, comprando metade Brava, metade de Recôncavo, que também é uma empresa que vem entregando muito, é uma empresa que é muito boa operacionalmente. Então, a nossa cabeça para Junior Oils aqui no Brasil é bem construtiva, estamos bastante otimistas aí, mesmo com o petróleo, mesmo se mantiver nessa casa aí de 60 com 65, hoje está a 70, né? O contrato do Brent, mas um arrefecimento aí de conflito global pode muito bem trazer esse petróleo de volta para 60, mas a gente trabalha com esse cenário também. Maravilha, pessoal. Vamos passando agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Produção, por gentileza, pode ficar à vontade aí. O que a gente tem em termos de pergunta para hoje? Então, Phil, o João Pedro aqui comentou sobre BIF, né?
Minerva falou, cara, arrebentou o balanço. Realmente tivemos um resultado bastante bom de Minerva, né? Tava com recomendação de compra para Minerva também, que é uma empresa que agora tem a entrada, né, das plantas da Marfrig, que foram adquiridas, né? A Minerva que contraiu uma dívida e fez uma emissão de 2 bilhões de reais, uma emissão bem relevante para fazer o pagamento dessas plantas. São 14 plantas no Brasil, né, que equivale a 7 bilhões de reais que foram pagos por parte da Minerva. E aí já teve o ônus, né? O ônus já foi registrado, as ações o acionista já foi diluído, o endividamento já foi contraído, e agora a gente está vendo bônus, né? No primeiro TRI de 25 foi o primeiro TRI que essas plantas foram refletidas, né? O EBIT da geração de caixa, essas plantas foram refletidas no balanço, agora a gente está no segundo TRI cheio de plantas novas, né? De nova capacidade. Isso aí é bem relevante e a gente não tinha dúvida que o resultado viria bom. Vamos publicar um relatóriozinho aí para vocês, para ficarem por dentro dos detalhes. Manuel do Vale, Redditor e Hype 3 sobem hoje e Bradesco flopou mesmo? É isso aí, pessoal. A Reddor a gente viu aqui que o resultado foi muito bom, né? Então a gente teve tanto melhor operacional em termos de corte de custo, quanto uma continuidade da tendência de crescimento operacional com aumento de 10% do leite. Então, assim, Reddor, a gente gosta bastante, né? A companhia está agora saindo, né? O setor como um todo, e a companhia especificamente, já tem esse último ano e meio aí, saindo da crise que o setor viveu de inflação de custo, com alta de sinistralidade. E esse resultado aí é só mais um resultado muito bom. O papel já subiu 3%, né, ao longo do pregão de ontem, talvez algumas figuras do mercado aí adiantando essa melhora. Devemos ver também uma subidinha agora ao longo do pregão de hoje. Ipera, é bem provável que suba também, apesar do resultado ter vindo negativo na comparação do segundo TRI de 24, porque a companhia se propôs, né, a fazer esse reajuste na sua política comercial e reduzir o prazo de endividamento aí dos seus clientes de 116 para 60 dias, né, o prazo médio de recebimento. Então, isso aí no curto prazo, evidentemente que causa uma desaceleração, causa uma redução na demanda, e a gente viu isso aí, mas foi uma componente bem leve, e agora, né, isso melhora muito a perspectiva de capital de giro da companhia. A gente acredita que uma possibilidade grande do mercado premiar isso aí com uma alta ao longo do pregão de hoje. Já no Bradesco, né, no caso do Bradesco, hoje o Bradesco está negociando aí com os seus é, uma vez lucro, né, um 0,90, perdão, lucro não, o valor contábil, né? E a gente estava com a perspectiva de resultado muito forte, né, ao longo do segundo trimestre, mas esse resultado realmente não se concretizou um resultado bom, resultado em linha com o primeiro TRI, que foi um resultado bom, né? O Bradesco vem se recuperando de um momento ruim de concessão de crédito feita ali ao longo de 21, 22, com uma nova gestão. E assim, realmente foi bem sucedido, mas não superou a expectativa. A gente tinha uma recomendação de curtíssimo prazo, né, para operar resultado, e a gente terminou a recomendação ao longo do pregão de anteontem, né, foi quando a gente teve a divulgação aí do resultado, e preferimos ficar de fora no momento de Bradesco. Vamos, inclusive, remover da nossa carteira ao longo dos próximos dias. Não por não ser uma companhia boa, né, uma boa companhia, a gente ficou bastante satisfeito, mas é interessante a gente contrastar, por exemplo, com o Banco Inter, né? Banco Inter que, nesse momento, divulgou o resultado ao longo do pregão de ontem. A gente tem 7% de Banco Inter na nossa carteira de value, né? Na carteira de valorização. Banco Inter teve os mesmos 14% de ROI que o Bradesco teve, então, assim, rentabilidade em cima do patrimônio em linha com o Bradesco, só que com 18% de crescimento na comparação anual de base de cliente, né? E isso com aumento de carteira na casa de 20%. Então, assim, realmente ir negociando num price to book aí de 1,8. Então, assim, tem opções bem mais interessantes que o Bradesco para a gente ficar no setor bancário. Então, a gente vai se, se desviar aí dessa recomendação de curto prazo que a gente teve, né? Então, encerrando, colocamos aí uma pequena perda de 2% na ação e para se beneficiar agora para voltar para nossa composição original com o Banco Inter, com o Itaú, com o BR Partners, que são os nossos PICs preferidos aí no setor, que é o setor melhor que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, né? Maravilha, pessoal. Sem mais perguntas, vamos encerrando o nosso call matinal por aqui. Desejo a todos um excelente dia, muito bom trabalho. Qualquer dúvida, pergunta, podem ficar sempre à vontade para comentar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.